Muito bom dia a todos, aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é sábado, dia 31 de maio de 2025. Vamos iniciando mais um vídeo de fechamento semanal da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Bom, iniciando aqui com o índice Bovespa, analisando aqui o gráfico semanal, ele fechou essa semana em queda de 0,58%, cotado a 137.026 pontos. Durante a semana, ele chegou a romper o topo histórico, né? Chegou ali aos 140.381 pontos, porém, ele devolveu tudo, né? Inclusive, fechando em queda. Graficamente falando, ficou aqui uma figura de estrela cadente, né? Ou seja, ficou um pavio, né? Virado para cima, o que pode indicar o início de uma tendência de queda, né? Uma reversão aqui no índice, tá? Embora a média móvel de 9 períodos esteja em alta, tá? Indicando, por outro lado, né, uma tendência de alta aqui no índice. Então a gente tem que ficar de olho, tá? Existe aqui um conflito aqui entre os sinais, né? Estrela cadente pode indicar uma tendência de queda, o início de uma tendência de queda, porém a média móvel de 9 períodos ainda está em alta, né? Então vamos analisar a próxima semana para ver como que o índice vai se comportar. Foi a segunda semana seguida de queda no índice, né? O que não ocorria desde o mês de março, após 6 semanas seguidas de alta, né? Então vamos ficar de olho aí para ver o que vai acontecer no índice aí nas próximas semanas, tá? Bom, analisando aqui os ativos da carteira do canal, Banco do Brasil, mais uma semana em queda, né, de 4,10%, cotado a R$ 23,42. Ele fechou praticamente na mínima da semana, a terceira semana seguida de queda, né, no Banco do Brasil. Média móvel de 9 períodos virado para baixo, indicando aí uma tendência de queda, né? Meu preço médio está em R$ 26,51. Situação bem feia aqui para o Banco do Brasil, né? Ele está indo testar esse fundo aqui na região dos R$ 23. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, existe esse fundo anterior, né? Na região dos R$ 23, que é esse fundo aqui do final do ano de 2024. Então, ele vai testar essa região, né? Se o Banco do Brasil perder esse fundo, essa região de suporte, a próxima região de suporte que eu enxergo nos preços seria esse outro fundo anterior aqui, na região dos R$ 20, tá? Porém, antes disso, os preços vão encontrar a média móvel de 200 períodos, né? Que é essa linha branca aqui, que atualmente está próxima ali dos R$ 21, tá? Então, perdendo esse fundo aqui dos R$ 23, a próxima região de suporte é a média móvel de 200 períodos, que é uma região de suporte e resistência bem importante, ainda mais se tratando do gráfico semanal, né? Perceba que a última vez que os preços aqui do Banco do Brasil rondaram a região da média móvel de 200 períodos foi aqui na semana do dia 12 de dezembro de 2022, né? Ou seja, há mais de 2 anos atrás. Vamos seguir de olho, né? Vamos ver se, primeiramente, o Banco do Brasil vai perder realmente essa região de suporte aqui em R$ 23, tá? Se perder, aí ele vai vir testar essa região aqui dos R$ 21, mais ou menos, tá? Situação complicada aqui para o Banco do Brasil, né? Uma queda bastante expressiva aí, desde esse topo aqui dos R$ 30, né? De lá para cá ele já caiu mais de 20%. Então, realmente uma situação complicada, mas não podemos nos desesperar, né? Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de comprar os papéis do Banco do Brasil a um preço mais barato, tendo em vista que o Banco do Brasil
vai se recuperar, né? Tenho confiança disso, vai recuperar a sua performance, né, de lucro e vai melhorar a questão da inadimplência também nos próximos meses. Isso vai fazer o papel subir novamente no médio prazo, né? Então, é uma oportunidade que eu, por exemplo, tenho de reduzir meu preço médio, que está atualmente em 26,51, né? A semana que vem, pretendo fazer um novo aporte e comprando o Banco do Brasil, vou puxar o preço médio aqui mais para baixo, né? Melhorando minha posição aqui no banco. Tá? Seguindo aqui com o Banrisul, fechou a semana em queda de 1,72%, cotado a R$ 12,01. Foi a segunda semana seguida de queda aqui em Banrisul, tá? Porém, a tendência é de alta ainda no papel, né? A média móvel de 9 períodos virado para cima. Acredito que seja apenas uma correção, tá? Tendo em vista que os preços estavam bem distantes, né, da média móvel aqui de 9 períodos. Apesar dessa segunda semana de queda, o papel ainda está relativamente distante da média móvel, né, de 9 períodos. Então, acredito que seja apenas uma correção para buscar novas altas, tá? Espero que seja isso mesmo. Meu preço médio aqui em Banrisul está em R$ 10,37. Ele havia rompido recentemente essa região de topo aqui, né, na casa dos 12,50. Testou aqui a região dos R$ 13 e corrigiu, né? Então, essa região dos R$ 13 agora virou uma região de resistência imediata, né? Se o papel voltar a subir, ele vai testar essa região dos R$ 13, né? Antes de ir, quem sabe, testar essa região aqui dos R$ 13,50 futuramente. Tá? Seguindo aqui com o Bradesco. O Bradesco fechou a semana em alta de 3,58%, cotado a R$ 16,20. Se a gente olhar aqui, dá para perder a conta de quantas semanas seguidas o Bradesco está em alta, né? Ele caiu nessa semana aqui do dia 31 de março. De lá para cá foi só alta, né? Então, se a gente olhar aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas consecutivas de alta, né, em Bradesco. É um resultado realmente muito forte no primeiro trimestre e isso está se refletindo aqui nos preços, né? Tendência claríssima de alta, média móvel de 9 períodos virado para cima, cruzou para cima a média móvel de 200. Meu preço médio está em R$ 11,37. Então, eu estou lucrando quase R$ 5 por ação aqui em Bradesco, tá? Próxima região de resistência, já que ele rompeu, né, recentemente essa região aqui, dos 15,50, né, que era uma região de topo anterior. A próxima região que eu enxergo aqui no gráfico semanal de resistência para o Banco Bradesco, né, seria esse topo anterior na região dos R$ 17, tá? Então, o papel teria ainda uma margem de alta de mais 80 centavos, tá? Antes de encontrar uma próxima região de resistência, tá? Então, vamos seguir de olho aí nas próximas semanas. O papel está em tendência de alta muito forte, né? E pode ir, sim, testar essa região dos R$ 17. Seguindo aqui com o banco BMG, fechou a semana em queda, né, de 1,07%, cotado a R$ 3,71. Se a gente observar aqui no gráfico semanal, é a quarta semana consecutiva de queda aqui no banco, né? Média móvel de 9 períodos virado para baixo, indicando uma tendência de queda no papel. Porém, é sempre bom lembrar, né, que o banco BMG está numa região de congestão há bastante tempo, né? Então, fica difícil a gente analisar aí um direcionamento no papel, tá? Enquanto ele não sai dessa região. Existe uma região de suporte aqui, tá? Então os preços podem vir testar essa região. Meu preço médio está em R$ 3,85, tá?
Então, não tem muito o que a gente fazer aqui no papel, tá? A não ser aguardar realmente um direcionamento, né, do papel quando ele sai dessa região de congestão aqui. E o Banco ABC Brasil fechou a semana em queda de 2,15%, cotado a R$ 20,95. Segunda semana seguida de queda aqui, né, no papel. A média móvel de 9 períodos está estável, né? Com a queda dessa semana, o papel fechou na mínima, né, da semana, mas se segurou exatamente na região da média móvel de 9 períodos. Então vamos monitorando a próxima semana para ver se a média móvel de 9 períodos vai segurar os preços, né? Ou seja, vamos ver se vai entrar uma força compradora aqui nessa região para levar os papéis para cima novamente, ou se ele vai perder essa região de suporte, né? E aí ele buscaria uma próxima região aqui, a região dos 19,50, tá? Porém, eu não acredito nisso, tendo em vista que os dados divulgados pelo banco relativos ao primeiro trimestre, no meu entendimento, foram positivos. Então, acredito que seja mais uma oscilação normal de mercado mesmo, tá? O papel tem potencial, no meu entendimento, aí, de voltar a subir para a região dos R$ 22. Quem sabe romper esse topo aqui, né? Meu preço médio está em R$ 21,64. Então, estou tendo um pequeno prejuízo aqui na operação. Bom, indo para a nossa planilha de controle, tá, dos ativos, né? Considerando o fechamento das cotações na semana, estou com prejuízo aqui de 11% em Banco do Brasil, um lucro de 15% em Banrisul, um lucro de 42% em Bradesco, prejuízo de 3% em Banco BMG e um prejuízo de 3% no Banco ABC Brasil. No geral, né, a carteira está com um prejuízo de 3,67%, o que dá R$ 137,03. Tá? Isso considerando apenas o preço de fechamento da última sexta-feira, né, versus o preço médio de cada um dos papéis. Se eu considerar tudo que eu recebi de proventos de cada uma dessas empresas durante o período, né, que eu estou com essas operações em aberto, eu tenho aqui daí a rentabilidade, tá? Considerando daí a rentabilidade, eu vou ter uma rentabilidade negativa de 6% em Banco do Brasil, uma rentabilidade positiva daí de 18% em Banrisul e 42% em Bradesco, e uma rentabilidade negativa de 1% em Banco BMG e 3% no Banco ABC Brasil. No geral, então, a carteira está com uma rentabilidade ainda positiva de 0,13%, o que dá R$ 4,98 se eu considerar o recebimento dos proventos recebidos ao longo desse período. Tá? Nessa semana, eu não recebi nenhum provento. Tá? Então, fazendo aqui o fechamento da planilha aqui do controle semanal, né? O patrimônio da carteira encerrou a semana com R$ 3.597,01, que dá uma queda de 2,57%, equivale a R$ 94,81. Foi a terceira semana seguida de queda. A terceira semana seguida de queda na nossa carteira, né? Principalmente devido ao fato da performance negativa em Banco do Brasil, tendo em vista que a maior parte da nossa alocação está em Banco do Brasil, né? Então, qualquer resultado para mais ou para menos do Banco do Brasil acaba puxando a nossa carteira para baixo ou para cima, né? Então, realmente tem sido semanas ruins aqui, né? Bom, o índice Bovespa na semana caiu 0,58%. Então, nessa semana, nós perdemos para o índice novamente, tá? É a terceira semana que a gente perde para o índice. Nessa semana, a carteira teve uma performance negativa na ordem de 1,99% do comparativo com o índice, né? Já que a nossa carteira caiu 2,57% e o índice caiu 0,58%. Então, essa diferença entre um e o outro é o nosso resultado aí, né? Frente ao índice na semana, tá? Então, realmente,
mais uma semana ruim, tá? Mas vamos manter o otimismo, né? Não podemos se desesperar. A gente que investe é investidor de longo prazo, né? Ou pelo menos no mínimo médio prazo, né? A gente tem que observar essas correções do mercado com naturalidade, né? E não se desesperar, não sair vendendo os papéis, né? Muito pelo contrário, tentar buscar oportunidades nessas quedas, né? E eu acredito que no caso do Banco do Brasil, realmente é uma oportunidade da gente estar comprando o papel a um preço mais em conta, né? Então, vamos manter o foco aqui, a disciplina, tá? Eu tenho confiança que nas próximas semanas, nos próximos meses, principalmente, a carteira vai se recuperar e vai voltar a performar positivamente. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje, seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.